lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo de número 2. Essa epístola, quem escreve é Tiago, por volta do ano 44 depois de Cristo. Tiago, não o apóstolo, mas Tiago, o irmão de Jesus Cristo. A Bíblia registra 4 irmãos de Jesus Cristo: Tiago, José, Judas e Simão. E esse Tiago, quem escreve essa epístola, é considerado então o irmão de Cristo. Um dos líderes da igreja de Jerusalém, presidiu o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, um homem de grande importância na igreja cristã, um homem tão importante quanto Pedro, quanto Paulo, um homem de muita oração. A tradição cristã diz que Tiago era um homem de tanta oração que os seus joelhos se tornaram como os joelhos de um camelo pela sua vida de oração. E quando Tiago escreve essa carta, ele tem alguns objetivos. Tiago tinha o objetivo de instruir a igreja a como se portarem em meio às provações. Então, esse é o primeiro assunto que nós vemos ali no capítulo 1, onde Tiago ele instrui a igreja do Senhor a como suportar, a como passar pelas provações. Tiago também nos ensina que, se nós de fato nascemos de novo, nós devemos não apenas ser ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos aprender com o Tiago que não devemos fazer acepção de pessoas na igreja, não devemos fazer acepção no reino de Deus, se de fato nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. Tiago ele vai nos ensinar nessa noite, nós vamos ver na sua epístola, que ter uma alta consideração pelos ricos e um desprezo pelos pobres é um pecado que a igreja não deve cultivar. Vamos orar, meus queridos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Cremos, ó Pai, que a Tua palavra escrita foi deixada pelo Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo para nos instruir. E agora, Senhor, pedimos ao Senhor graça para podermos dar ouvidos àquilo que o Senhor tem a dizer ao Teu povo. Deus amado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós pedimos ao Senhor esses ouvidos, para que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoa-nos, fortalece-nos e edifica-nos. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Tiago, esse texto de Tiago, ele pode ser dividido facilmente em 5 partes. Então vamos ler, irmãos, com atenção. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo, no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores.
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, Tiago, então, ele vai nos ensinar aqui sobre não fazermos acepção de pessoas. Ele vai trazer uma condenação como um pecado, considerar em alta conta os ricos, unido a um desprezo pelos pobres. Então, como nós dissemos, esse texto aqui ele pode ser facilmente dividido em 5 partes. O próprio texto se divide em 5 partes. E a primeira parte diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. O capítulo 2, o versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. De uma maneira simples, Tiago está dizendo aqui que se nós temos fé em Jesus, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Ele é o Senhor da glória. Veja ali, meus irmãos, não tenhais a fé, ou seja, não tenham a fé em Jesus Cristo, não sejam crentes em Jesus Cristo, Senhor da glória, e mesmo assim, vivendo em acepção de pessoas. E o que é, meus irmãos, acepção de pessoas? O que é acepção de pessoas? No caso aqui, a palavra grega vai nos dizer que acepção de pessoas é julgarmos o valor de uma pessoa simplesmente pela sua aparência. Isso é acepção de pessoas. Quando nós julgamos simplesmente pela aparência, ou pela cor, ou pelo lugar da onde a pessoa veio, nós simplesmente olhamos e fazemos um julgamento sobre o valor daquela pessoa. Isso é acepção de pessoas. E esse é um pecado comum em nós. É um pecado comum na igreja de Cristo. Era um pecado que havia lá na igreja de Jerusalém. Por isso, Tiago está tentando corrigir esse problema. Tiago não está dizendo simplesmente por dizer. Se ele está dizendo é porque havia esse problema na igreja de Jerusalém, mas não apenas na igreja de Jerusalém. É muito comum vermos aqueles que se dizem cristãos fazerem acepção de pessoas. Isso por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa da natureza pecaminosa, costumamos ver o valor das pessoas simplesmente pela aparência. Quando Deus mandou que Samuel fosse escolher um rei para Israel, Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele deveria escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. Qual foi a atitude de Samuel? Ele passou a escolher aquele que tinha a melhor aparência. Ele começou a olhar para os filhos de Jessé e começou a ver qual deles tinha a melhor aparência, qual era o mais bonito, qual era o mais forte, qual lhe parecia ser o mais inteligente. Então Deus disse a Samuel, não faça assim, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o exterior, mas o homem vê o exterior, mas Deus ele vê o coração. Então, o filho de Jessé que foi escolhido foi Davi. Não era o mais forte, nem o mais bonito, nem aparentava ser o mais inteligente. Foi tirado lá de entre as ovelhas para ser o rei de Israel. Porque Deus queria um rei não segundo a aparência dos homens, mas Deus queria um rei segundo o seu coração, para fazer toda a sua vontade. Mas, meus irmãos, o maior exemplo está em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio através de Maria e de José. Os judeus esperavam um Messias que viesse como um rei.
Os judeus esperavam um Messias que viesse de berço esplêndido, que viesse do trono de Israel. Mas Jesus Cristo, ele vem de Maria e de José, pessoas comuns. Jesus não veio a este mundo como um filho de um rei. Ele era um rei, mas ele veio como filho de um carpinteiro. Por isso, muitos tiveram dificuldades em aceitar Jesus como Messias, como Filho de Deus. Quando Jesus Cristo ensinava, quando Jesus Cristo fazia os seus milagres, muitos diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Tiveram dificuldade de aceitá-lo, tiveram dificuldade de recebê-lo. João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E por que não receberam? Muitos não o receberam por causa da aparência, por causa do julgamento da aparência. Porque, meus irmãos, Deus viria a este mundo como um comum? O libertador viria a este mundo como uma pessoa do povo? A resposta é sim. E os homens que julgam pela aparência não o receberam. Os judeus julgavam pela aparência. Quando alguém vinha de Samaria, eles não aceitavam os samaritanos, simplesmente pelo fato de serem samaritanos. Ainda que aquele samaritano fosse um justo, eles não aceitavam simplesmente pelo fato dele ser samaritano. E quando Jesus Cristo chamou a Filipe para segui-lo, Filipe foi até o seu irmão Natanael. E ele disse: olha, achamos o Messias. E ele vem de Nazaré. O que Natanael disse? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Natanael disse isso, sem conhecer Jesus. Filipe disse: vem e veja. Por isso, meus irmãos, Tiago diz: nós não devemos ter a fé em Cristo Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Não devemos julgar as pessoas pelo lugar da onde elas vieram, ou pela sua condição financeira, ou por qualquer outro motivo. E muitas vezes a igreja deixa de receber verdadeiros crentes, porque julga pela aparência, pela cor, pelo cabelo, quando deveríamos receber as pessoas pela fé, tanto o rico quanto o pobre. Temos que ressaltar aqui que Tiago, ele não está exaltando o pobre e discriminando o rico. O que ele está fazendo é dizer que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos julgar as pessoas simplesmente pela aparência. A nossa fé não combina com isso. Por isso que ele diz: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque a fé cristã não combina, não caminha junto com a acepção de pessoas. Essa é a primeira parte do texto. Na segunda parte do texto, Tiago nos dá um exemplo de como a acepção de pessoas pode acontecer. Veja ali, capítulo 2, versículos 2 a 4. Tiago nos dá um exemplo de como a acepção de pessoas pode acontecer. Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Então, Tiago nos dá aqui um exemplo de como pode acontecer a acepção de pessoas dentro da igreja. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas.
Por 3 vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Efésios capítulo 6, versículo 19, Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. E em Colossenses 3, 25, Paulo também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós que temos a fé em Jesus Cristo também não devemos fazer acepção de pessoas. Mas veja só o exemplo que Tiago dá. Ele diz que entra na sinagoga. Veja ali o versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga. Ele usa aqui, ele chama a igreja de sinagoga, porque ele está em Jerusalém, e ali em Jerusalém, em torno, haviam muitas sinagogas, e os primeiros a se converterem foram os judeus. Então, os judeus, eles se converteram e eles continuaram nas sinagogas, mas as sinagogas ali haviam se tornado sinagogas cristãs. E essa epístola é considerada uma das mais antigas, por isso Tiago aqui chama ainda a igreja de sinagoga. Então ele diz, olha, entra na sinagoga, ou entra na igreja 2 homens. Entram na igreja 2 homens. Um entra como? Com anéis de ouro nos dedos. Você pode imaginar isso? Né? Entra um homem com anéis de ouro nos dedos e com roupas de luxo. Com roupas de luxo. E esse homem entra por uma porta. Pela outra porta entra um pobre mal vestido. Que é o que ele diz ali, né? Entra também algum pobre andrajoso. Entra um pobre mal vestido. Então um está com anéis de ouro e bem vestido, o outro é pobre e mal vestido. Qual dos dois a igreja costuma acolher melhor? Qualquer igreja. Qual dos dois a igreja costuma acolher melhor? O rico. O que tem anéis de ouro está bem vestido. Porque nós julgamos pela aparência. Veja o versículo de número 3. E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui embaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. A palavra deferência. Deferência não é diferença. Deferência é um trato de honra. Deferência significa isso, né? Tratar com honra. O rico é tratado com honra, mas o pobre ele é tratado com desprezo. É isso que Tiago está mostrando. Esse é o significado da palavra deferência. Deferência é diferente de diferença, se você procurar no dicionário. Deferência é tratar com honra. E é isso que Tiago está condenando. Tratarmos com honra os ricos e com desprezo os pobres. Isso é um pecado que a igreja não deve conviver com ele. Por quê? Porque perante Deus ambos são homens. Perante Deus, tanto o rico quanto o pobre são imagem e semelhança de Deus. E Deus tem na sua igreja aqueles que têm roupas de ouro e aqueles que não têm roupas de ouro, não. Deus tem na sua igreja aqueles que têm boas roupas e aqueles que não têm boas roupas. Agora, meus irmãos, há um pecado ainda maior no pensamento moderno, que já havia na época de Tiago, mas que permanece até hoje. Muitas pessoas pensam e acreditam que a riqueza é sinal de comunhão com Deus. Muitas pessoas pensam que os ricos são abençoados e a pessoa, porque é pobre, não é abençoada. E a Bíblia não ensina isso. Os nossos bens não nos colocam mais perto de Deus. E a falta deles não nos coloca mais longe de Deus. Os irmãos podem se lembrar da parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. E a Bíblia diz que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, para a comunhão com Deus.
A diferenciação sempre existirá no mundo, mas dentro da igreja é preciso criar um ambiente onde todos são tratados com igualdade. A igreja é um lugar onde o rico deve vir para ser tratado como os demais. É isso que Tiago diz ali no capítulo de número 1, versículo 9, onde ele diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Duas palavras importantes para nós: irmãos e pecadores. São duas palavras que nós usamos muito em nossas orações e em nossos púlpitos. E estas duas palavras, irmãos e pecadores, nos colocam em igualdade. Amém, queridos? Todos somos irmãos e todos somos pecadores. Por isso, na igreja, quando necessário, todos varrem e todos lavam a louça. Todos deveriam se oferecer para lavar os pés dos necessitados. Quem se assenta no melhor lugar? Temos lugares marcados? Não há lugares de diferenciação. Não temos lugares marcados. Isso, meus irmãos, é muito importante. Não julgarmos pela aparência. Tiago não está condenando momentos de honra. É lógico que a igreja, ela também tem momentos de honra. Mas quando entram pessoas pela primeira vez ou pela segunda vez na igreja, e nós tratamos com honra o rico e com desprezo o pobre, nisso nós pecamos. Terceira coisa que Tiago nos ensina aqui é a razão por que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Isso está ali no do versículo 5 a 7, onde ele diz a razão por que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Veja ali, capítulo 2, versículos 5 a 7, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Então, Tiago nos diz aqui o porquê um cristão não deve fazer acepção de pessoas. Deus parece ter primazia pelos pobres. Veja o que ele diz ali no versículo 5 mais uma vez. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Quem Deus escolheu? Os pobres. É o que a Bíblia está dizendo. Deus parece ter primazia pelos pobres. Jesus disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas capítulo 6. Mas ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Lucas capítulo 6, versículo 24. E em 1 Coríntios, se você puder abrir a Bíblia comigo lá rapidamente. 1 Coríntios, capítulo de número 1. A partir do versículo 26. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, é uma escolha divina, uma escolha divina. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso não quer dizer que nenhum rico foi escolhido. Deus escolheu para a salvação pessoas ricas também. Lá em Lucas capítulo 19, nós vemos a salvação de Zaqueu. E nós cantamos, né? Como Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era maioral dos publicanos e rico. Deus escolheu também os ricos. E Deus escolheu também os pobres.
mas da grande massa dos salvos. A Bíblia declara que da grande massa serão salvos os pobres. Até porque a maioria da população mundial é pobre, são poucos aqueles que são ricos. Deus escolheu em sua maioria os pobres. Mas veja o que o texto bíblico diz: são pobres para o mundo, mas para com Deus são ricos e serão herdeiros do seu reino. Veja o capítulo 1, versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A fé e o reino serão dados aos pobres que amam a Deus. Infelizmente, poucos ricos amam a Deus. Em geral, os ricos amam as suas riquezas. Os irmãos se lembram da história do jovem rico, que foi embora triste da presença de Jesus. E quando ele saiu, Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O versículo 6 diz: entretanto, igreja, vós menosprezastes o pobre. Interessante isso. Deus escolheu salvar os pobres, em sua maioria, vai salvar ricos também, mas vai salvar em sua maioria os pobres. Mas com tudo isso, a igreja ainda despreza o pobre, menospreza o pobre. Vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. E geralmente, irmãos, é assim. Não podemos generalizar, mas, em geral, os ricos, eles têm um desprezo pela igreja. E quando nós fazemos acepção de pessoas, desprezamos aqueles que amam a Deus e valorizamos aqueles que desprezam a Deus. O que devemos fazer? Não devemos exaltar o pobre e nem maltratar o rico. Devemos procurar tratar a todos com igual honra. Amém, queridos? Nem honrar o rico, nem honrar o pobre. Tratarmos todos com igual honra. E há uma lei que determina isso. Veja o versículo 8. É a quarta parte do texto. Versículo 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Há uma lei régia. Tiago aqui nos apresenta a lei. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. Esse é o grande mandamento, que aparece em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Jesus, em Marcos capítulo 12, apresenta o grande mandamento. E junto com o grande mandamento, Jesus diz que o grande mandamento é amar a Deus e o outro em seguida é amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meus irmãos, veja só. Se nós observarmos toda a lei, mas não amarmos a Deus e não amarmos ao próximo, nós estamos pecando contra toda a lei de Deus. Há uma lei régia, uma lei que é a lei rainha, a grande lei, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. A lei que determina, a lei régia, a lei que determina as outras leis. A lei do reino de Deus. Essa lei é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Cremos que Jesus Cristo, ele veio nos libertar dos pecados. Não veio apenas nos perdoar, mas ele veio também nos libertar. Por isso devemos procurar nos libertarmos pela fé em Cristo de todos os pecados. Ele cita aqui o adultério e o assassinato, mas cita em pé de igualdade também a acepção de pessoas.
Porque talvez alguém diga assim, eu não adultero, eu não mato, mas faz acepção de pessoas. E fazer acepção de pessoas é um pecado tão grave, Tiago diz aqui, tão grave, quanto o assassinato e quanto o adultério. Veja ali mais uma vez, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, meus irmãos, e quando nós somos libertos por Jesus, deixamos de julgar as pessoas conforme a aparência e passamos a julgar todas as coisas conforme a lei do reino de Deus. E o grande critério da lei do reino é o amor e a misericórdia. É dessa maneira que nós devemos ter a nossa fé em Jesus. Ele diz, não tenhais a fé no Senhor Jesus em acepção de pessoas. Então nós devemos ter a nossa fé no Senhor Jesus em amor e em misericórdia. Para concluir, meus queridos, a última parte, onde Tiago encerra o argumento. Versículos 12 e 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. De maneira simples, traduzindo aqui as palavras de Tiago, de maneira simples nós devemos viver aquilo que pregamos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, nós devemos viver aquilo que pregamos. Você é um cristão? Amém? Você é um cristão? Então fale como um cristão e viva como um cristão. É isso que Tiago está dizendo. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade, meus irmãos? A lei da liberdade é a lei da fé em Jesus. Nós cremos que seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. E se vamos ser salvos pela fé em Jesus, nós devemos viver segundo essa fé em Jesus. Agora, ele diz também, o juízo é sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. E aquele que julga o seu próximo, aquele que julga pela aparência, aquele que julga simplesmente por olhar e não conhecer o coração, esse é sem misericórdia. Ele julga sem misericórdia. Agora a misericórdia triunfa sobre o juízo. Curve a sua cabeça. Coloque-se diante do Pai. Meu Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Palavra que nos confronta, palavra que nos exorta. Pedimos, Pai, perdão por todas as vezes que fizemos acepção de pessoas. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. E pedimos, Pai, dá-nos um coração cheio de graça e cheio de misericórdia, para não julgarmos segundo a aparência. Pai bendito, é muito comum julgarmos pela aparência. É um pecado da carne que está em todos nós. E nós rogamos ao Senhor para que não façamos assim, mas para que possamos, ó Deus, julgar segundo a lei do amor. Encha os nossos corações de amor. Nós rogamos a Ti, Pai, encha os nossos corações desse amor de Cristo e dessa fé em Cristo, para não desprezarmos aqueles que o Senhor escolheu. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.